E aí, meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é Merock. No vídeo de hoje eu vou trazer uma tier list aí do patch 3.3 dos campeões que eu achei mais interessante pra vocês jogarem pra subir de elo aí. E eu vou estar explicando um pouquinho de cada campeão que eu vou trazer. Eu vou dividir em dificuldade, fácil e difícil, tá? Pra caso você esteja começando na jungle agora ou simplesmente está tendo dificuldade com alguns campeões, eu vou estar te direcionando para alguns campeões que eu acho bem mais tranquilo de introduzir a jungle e para você conseguir masterizá-lo, ou seja, conseguir utilizar 100% desse campeão. Então vamos começar aqui com os campeões fáceis. O campeão que eu acho que tá muito forte é o Kong, tá? O Kong ele recebeu uma mudança bem apetitosa na sua segunda habilidade, onde possibilita que ele atravesse algumas paredes, tá? Só que, mano, isso é um pouco complicado de acertar, tá? Eu que sou meio Kong e jogo com ele, algumas paredes eu tenho muita dificuldade, mas logo mais eu vou trazer um guia atualizado de o Kong com esses pixels aí perfeitinho pra vocês não terem essa dificuldade que eu tô passando. Além da redução da sua ultimate, não só dele, mas de vários outros bonecos aí também, que possibilita que ele cria muito mais jogadas nesse início do jogo, além de se beneficiar muito do novo encantamento aí do momento, que a Gargolítica tá muito legal de utilizar no Kong. Ela sofreu uma mudança nesse patch, mesmo reduzindo seu dano, o escudo que ele dá ali pro Kong, que faz ele durar na luta e conseguir utilizar sua segunda carga da ultimate, é muito poderosa. Com o aumento da prioridade no dragão, lutas acabam ficando muito mais normais e é a coisa que o Kong mais curte. Aqui então a gente vai falar do Olaf, mano. O Olaf ele é um campeão que tem muita força no início do jogo, tá? Que essas trocas no início e até no seu nível 5 ali, cara, é muito forte. Antes de voltar à base, ele acaba destruindo aí a maioria dos jungles no 1v1. 2v2 ele é muito forte também com o seu kit de habilidade que enfatiza ainda mais esse feito, sabe? A terceira habilidade dele é em área, a primeira também. Então ele é o campeão muito forte, é o famoso bonecão, tá? Ele é muito bom contra composições de autocontrole de grupo, já que a sua ultimate ignora isso e campeões sem mobilidade também. E aquilo, com a mudança na jungle, ele acabou sendo um pouco mais fortalecido esse early game também e trocas ali um pouco mais consolidadas pelo Rio. Beleza, agora a gente vai falar da Shyvana, mano. Com a mudança da sua passiva, ela acabou ganhando muita prioridade nessa atualização 3.3. Agora ela não é tão dependente dos dragões, porém o dragão ainda dá uma boa ajuda na sua evolução. Ela ganhou uma nova passiva que funciona com acúmulos que aumenta as forças de suas habilidades enquanto está na forma do dragão, tá? É basicamente os mesmos buffs anteriormente, só que agora funciona com acúmulos de 100, 200, 300 e 400, tá? E, mano, antes do primeiro dragão ali, ela já tá com 100 acúmulos, que é a sua primeira habilidade upada, que aumenta aquela redução de lentidão ali, né, na sua primeira skill, que é muito bom aí pra esse objetivo. E sem falar que o acúmulo do dragão é totalmente roubado pra ela, que dá 35 de acúmulos. Então é um terço aí já do próximo acúmulo só pelo fato dela pegar dragão. Então é um campeão que joga muito bem no tempo dos monstros da jungle. Então se você focar em farmar com ela, você eventualmente vai crescer e eventualmente vai conseguir chegar num ponto de jogo que você vai estar muito forte pras lutas. Agora a gente chegou na parte dos campeões difíceis, que não é tão simples de você chegar no nível 100% deles ali jogando uma ou duas partidas. Você tem que jogar várias partidas para conseguir pegar a malícia desses campeões. E, mano, o campeão que tá sempre aqui nessa tier list, dificilmente saiu, é o Lee Sin. Ele faz um primeiro clear de forma decente e com o enfraquecimento do Blue e do Red, o Gromp reduzindo 200 de vida nesse início aí facilitou ainda mais, além do dano adicional do Smite aí, da passiva tá muito mais forte para ele clinar. Então ele consegue ser mais útil nesse início do jogo. E com as mudanças nas barricadas também, alongando a lane phase para 6 minutos e 30, ele tem o seu ponto de jogo mais estendido, que é justamente esse início do jogo, onde ele sim, ele quer essas trocas iniciais, ele quer duelos 2v2, 3v3, porque ele acaba se saindo muito bem por conta do seu kit de habilidade, que gira muito em torno disso. Ele facilita para criar essas jogadas por conta do alongamento da lane phase. Só toma cuidado com esse campeão aqui, que à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando um pouco mais fraco, então é importante você conseguir utilizar esse pico de poder dele para pegar ainda mais recursos. E agora a gente vai pro Kha'Zix. É um campeão que farma jungle muito rápido e eventualmente fica muito forte no jogo por conta disso. É aquele campeão que quer ficar jogando nos campos, bem parecido com a Shyvana, que a gente falou anteriormente. E não é um campeão que gosta de criar muitas jogadas no início do jogo, tá? Diferente do Lee Sin. Ele prioriza muito mais o farm da jungle.
E é aquilo, com a mudança na jungle facilitou para esse farm aí ficar um pouco mais acelerado e ele crescer ainda mais. Assassinos como o Kha'Zix aumentaram ainda mais a sua força nessa atualização 3.3, muito por conta do Zhonya's ter ficado um pouquinho mais caro. Então ele consegue entrar em campeões mais frágeis mais tranquilamente por conta desse encarecimento de encantamento, e acaba que esses campeões frágeis recorrem a outros encantamentos, tendo menos formas de parar um possível pick-off do Kha'Zix. Então ele é um campeão que aumenta a sua prioridade por conta dessa pequena mudança aí do encantamento e fazendo ele ficar ainda mais atrativo, que era um campeão já forte por conta desse clear acelerado que ele tem, chegando muito forte no final do jogo. E ele acaba fazendo os objetivos muito rápido, e a prioridade do dragão aumentada, ele consegue utilizar dessa rapidez que ele faz do clear melhor ainda. Agora a gente vai falar do Echo, que, mano, é um dos meus campeões favoritos aí desde quando ele foi lançado, né? Acho que ficou um pouco evidente com os milhares de vídeos de canal que tem. Ele ganhou uma atençãozinha nessas últimas atualizações, cara, e ele tá aparecendo muito mais no meta, tendo seu early game muito mais sólido, principalmente no primeiro clear da jungle, e enfatizando isso ainda mais nessa atualização, além de ser um campeão AP, cara, que falta na jungle. Então ele exerce muito bem essa função de carry AP quando a composição tá muito AD. Então tu percebe que tua solo laners ali, ou seja, o mid e o bottom lane, estão com campeões AD, você vai lá e pega um Echo na jungle que consegue fazer essa função de carry muito bem. Então ele é um campeão que no seu early game ele é um pouco fraco, ele é muito dependente da sua ultimate, então procure fazer tenacidade e evite lutar de frente contra composições que tem muito controle de grupo, tá? Em composições assim você pode jogar muito bem pelas sides, farmando ali, ou até pelo flanco, tentar jogar em cima dos campeões mais frágeis de eliminação e utilizar sua ultimate para voltar. Sempre joga em cima da sua segunda habilidade também, que é muito forte, que é um stun em área, que facilita muito essas eliminações. E agora pra gente fechar aqui com chave de ouro, mano, a Camille, mano. Ela teve uma mudança na sua ultimate aí, que foi um cooldown bem satisfatório, e ela consegue fazer jogadas muito mais frequentes. Ela pegou nível 5, ela pode ultar tranquilamente. E sabendo que os objetivos nascem aos 5 minutos, ela tem 2 janelas de oportunidades aí, a partir do momento que ela pega a sua ultimate, ulta e já volta pro objetivo tranquilamente, o que antes ela era muito penalizada por conta disso. E é aquilo lá, a mudança da jungle, o early game dela ficou muito mais tranquila, ela acaba não sendo tão penalizada assim pra farmar nesse seu primeiro clear. Mas enfatizar que o early game dela é um pouco fraco, tá? Então ela tem que correr um pouquinho aí desses campeões ali do meta que tem o early game mais forte, como o Kong, como o Olaf, como o Lee Sin, tá? Pra ficar um pouco mais tranquila e jogar em cima da sua ultimate, que é o que ela quer. Pegando a sua ultimate, abuse da ultimate, não fique muito tempo com a ultimate da Camille, crie jogadas com ela, porque eventualmente você vai conseguir trazer muito mais recursos pro seu time e escalar de maneira muito mais sólida. A Camille é um campeão que no late game fica muito poderoso, e ela é muito boa contra composições tanques, porque ela dá true damage, é muito forte isso. Com seus 2, 3 itens ali, ela já tá no spike supremo, que ela consegue carregar muito tranquilo a partida. Então é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa tier list aí, que eu fui pegando à medida que eu fui jogando aí a Ranked, beleza? Pra vocês já ficarem preparados aí pra fila lendária também que vai estar saindo, e não ficar no escuro caso você queira virar jungle e saber quais campeões recorrer. É uma das perguntas que mais me fazem, quais campeões estão nesse meta, e essa é a minha opinião sobre isso aí. Caso vocês gostaram desse tipo de formato, comenta aí embaixo que eu vou estar trazendo muito mais aí. Sempre que ter uma atualização, eu posso estar trazendo essa tier list aí com base na minha solo kills e com base no que eu percebo do cenário competitivo, beleza? Até um próximo vídeo. Falou!